Olá, meu querido povo brasileiro, graça e paz a todos vocês. Hoje estamos aqui para a primeira mensagem do ano e, como eu prometi, no vídeo de hoje eu falarei sobre um tema quentíssimo que tem sido polemizado durante anos e anos, mas hoje estou aqui para desmistificá-lo para vocês e peço toda a sua atenção. Por favor, não saiam deste vídeo, assistam até o final, que eu vou revelar coisas importantíssimas e peço toda a sua atenção. No final, não se esqueçam de darem aquele like e compartilhem em todas as suas redes sociais para que outras pessoas também fiquem cientes desse assunto. E o tema do vídeo é veganismo e carnivorismo à luz da Bíblia. Eu tenho certeza, pessoal, que muitos de vocês podem ficar confusos ao me ouvirem falando uma coisa dessas. Podem estar se perguntando, então quer dizer que Deus tem um padrão certo de se alimentar? Se é o veganismo, se é o carnivorismo? Entenda uma coisa, pessoal. A Bíblia não é apenas um livro que fala sobre fatos históricos que aconteceram há milhares de anos. Não é um livro que tem todas as respostas que nós precisamos. Não é um livro que fala sobre o Salvador, mas ela é a palavra viva, santa, irrepreensível e inerrante de Deus. Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar o mais profundo da nossa alma, capaz de dividir juntas e medulas. Pessoal, vocês não fazem ideia do poder que a Bíblia tem. E eu lhes encorajo, nesse ano, leiam a Bíblia. Permitam que o Espírito Santo ministre aos seus corações. E podem ter certeza que vocês nunca mais serão os mesmos. Tá bom? Agora vamos começar. Muitos de vocês não devem saber, mas o berço da culinária vegana é a Índia. O veganismo começou lá. Não é à toa que para os hindus, não apenas os que moram na Índia, mas também os outros países que aderiram ao hinduísmo como sua religião, não comem certos animais. Em especial, a vaca, porque para eles a vaca é considerada uma divindade. E também outros animais, por isso que eles não comem. Vocês podem estar se perguntando, o que a Bíblia tem a ver com isso? Agora sim, vou expor para vocês o texto sagrado. Vou começar falando sobre Gênesis capítulos 1 e 2. Esses dois capítulos narram a obra criadora de Deus. Deus criou tudo que existe no universo em 6 dias. No 7º dia ele descansa de sua obra. A obra-prima de Deus foi a gente, o homem e a mulher. Eles são colocados no jardim do Éden para cultivá-lo. E aí Deus dá uma ordem a eles. De todos os frutos das árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela vocês comerem, certamente morrerão. Ou seja, podemos entender que inicialmente a humanidade era vegana, mas tudo isso mudou a partir de Gênesis capítulo 3. Satanás aparece em forma de serpente, engana Eva dizendo que a árvore era boa para se comer. Eva, tomada pelo desejo, pela vontade, pega o fruto, come e depois dá a Adão. E depois o que acontece? O pecado entra na humanidade, a morte entra na humanidade, a terra foi completamente amaldiçoada e aí os dois são expulsos do jardim do Éden. E aí aconteceu? Passaram-se vários e vários anos e aí a maldade foi aumentando, a violência, a corrupção, a injustiça, tudo que é de pior nesse mundo foi crescendo. E aí Deus diz assim, eu me arrependo de toda a obra que fiz. Eu vou castigar a terra. Mas não para por aí. Deus encontrou um homem justo diante de uma geração corrupta, que foi Noé. E Deus deu uma ordem a esse homem. Noé, você deve construir uma arca para abrigar a sua família e aos animais, porque em 120 anos eu vou destruir a terra. Enquanto Noé construía a arca, os povos ao redor dele a população das cidades ao redor dele diziam que estavam loucos, e Noé certamente estava avisando para eles que Deus iria destruir a terra. Mas aí o povo ficou completamente confuso, estava zombando de Noé, dizendo que era um louco, um lunático. Mas não, Deus havia revelado para Noé que ele destruiria a terra. A arca foi concluída. Noé e sua família entram junto com os animais. Deus fecha a porta da arca e aí começa as águas do dilúvio. As águas caem sobre toda a terra por 40 dias e 40 noites, e aí tudo que Deus criou foi completamente destruído. Só Noé e sua família e parte dos animais foram salvos.
E aí se passaram 5 meses, Deus faz soprar um vento, as águas começam a baixar, a arca toca na terra, e aí Deus dá uma ordem a Noé. Primeiro ele faz uma aliança, através do arco-íris, dizendo que a humanidade, que Deus nunca mais iria destruir a humanidade com águas de dilúvio. Toda vez que vocês verem o arco-íris no céu, lembre-se dessa aliança que Deus fez com Noé. E aí ele dá uma outra ordem, diz assim: Noé, eu dou autoridade para você e a toda a sua descendência sobre os animais. Vocês podem comer tanto vegetais quanto animais, porque eu os dou a você. Ou seja, a partir daquele momento, a humanidade passou a comer carne. E aí vocês podem estar pensando: então Deus é um Deus hipócrita, porque se ele criou toda a vida, se ele criou os animais, o homem não pode comer, o homem não pode ter poder sobre eles. Deus é hipócrita. Entenda uma coisa, pessoal. Se Deus fosse hipócrita, por que ele não castigou o homem até hoje? Vocês podem pensar assim. Eu quero dizer isso para vocês. Entendam isso. Se Deus fosse um Deus hipócrita, ele teria dito assim: eu criei toda a vida na terra, incluindo os animais, e o homem não pode comer. Se eu ver um homem ou qualquer um comendo animais, eu vou castigar. Então, pessoal, eu quero perguntar para vocês: tanta gente até hoje come carne. Então por que Deus não castigou? Por que Deus não agiu contra essa pessoa? E a resposta é porque, em primeiro lugar, nós temos muito mais valor para Deus do que os animais. Nós temos muito mais valor. E Deus, pessoal, não faz acepção de pessoas, porque essa é uma das características dele. Se você é vegano, Deus te ama, Deus te aceita. Se você é carnívoro, Deus te aceita. E diante de tudo que eu falei, a resposta é: não existe um jeito certo de se alimentar. Não existe o padrão correto à luz da palavra de Deus. Não existe. Porque o que realmente é errado é uma má alimentação. A pessoa se alimentar excessivamente de gordura, de açúcar, de sódio, etc. Isso é errado. Mas Deus se importa com você. Deus te ama. Você sendo carnívoro, você sendo vegano, você sendo onívoro como eu, porque eu como de tudo, não só como carne e vegetal, mas eu como de tudo. Deus nos ama. Nós somos mais importantes para Ele do que animais. Somos mais importantes do que vegetais. Entendam isso. Eu só acho errado dizer o seguinte: eu tenho um amigo vegano, eu tenho. A gente se respeita, mas seria errado da minha parte eu comer carne na frente dele e ele se sentir ofendido. Então o que eu faço? Eu sairia de perto dele e comeria em outro lugar. Porque eu respeito. Respeito o amigo vegano? Com certeza. Respeito o amigo carnívoro? Com certeza. Deus não faz acepção de pessoas, pessoal. Se você tem orgulho de ser vegano ou carnívoro, entenda isso: Deus te ama. Você pode manter a sua alimentação atual. Você pode comer vegetais, só vegetais? Pode. Pode comer só carne? Pode. Pode comer só frutas? Pode ser onívoro como eu? Pode. Deus te ama. Se você está convicto com o seu plano alimentar, amém, te respeito. Mas você também precisa respeitar. Não tem que ter essa coisa de dizer que existe um padrão correto de alimentação, porque não tem. O padrão certo de alimentação é: alimente-se bem, mas não exagere naquelas comidas que podem sim, se forem ingeridas excessivamente, fazerem mal à sua saúde. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham, que a mente de vocês possa ter sido aberta para esse tema. E foi muito bom falar com vocês sobre esse assunto, que eu estava devendo um tempão fazê-lo e hoje finalmente chegou o dia. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e que Ele os abençoe rica e abundantemente.